Hoje nós falaremos sobre a ceia do Senhor. Nós estamos vendo aqui na nossa Escola Bíblica Dominical uma série de aulas, uma sequência de aulas, com o título Eclesiologia, Igrejas em Crise. Falar de eclesiologia é falar acerca da teologia da igreja, o que a Bíblia diz sobre a igreja. Escolhemos falar desse tema nesse período de pandemia, justamente porque a visão sobre a igreja do Senhor, sobre este povo que se reúne, esta instituição do Senhor para cuidar do seu rebanho, tem sido um tanto quanto distorcida e mal falada, mal afamada, infelizmente. Quando nós deixamos de estudar acerca do que a Bíblia fala sobre a igreja, infelizmente passam a surgir ensinamentos errados, passam a surgir visões sobre a igreja do Senhor de forma um tanto quanto equivocada, preconceitos dos mais diversos que infelizmente a gente também acaba acompanhando e vendo as posições das pessoas sobre a igreja. Então nós precisamos estudar sobre aquilo que a Bíblia diz a respeito da igreja. Por isso então, esta série, Eclesiologia, Igrejas em Crise. O que nós já vimos até aqui? Nós começamos vendo o que é a igreja. Então, nas primeiras aulas, nós vimos primeiro que a igreja não sou eu sou parte da igreja. A igreja sempre é apresentada na Escritura como coletivo, é o corpo do Senhor, ou seja, a coletividade dos membros. A igreja são os ramos ligados à videira, então a coletividade do que forma uma belíssima árvore, onde o tronco é o próprio Cristo. A igreja é apresentada como a noiva do Senhor, mas aí mais uma vez não são várias noivas, mas toda a igreja na sua coletividade, uma única noiva. A igreja é apresentada como rebanho do Senhor, então, mais uma vez, não uma única ovelha isolada, mas um grupo das ovelhas do Senhor. Então, sempre a igreja é apresentada na forma coletiva, nunca individual. Por isso, a igreja não sou eu. Embora, claro, louvado seja Deus por isso, nós fazemos parte da igreja. Nós aprendemos depois do porquê, para que nós temos a igreja. A igreja é esta instituição criada pelo Senhor Jesus, conforme nós vimos em Mateus capítulo 18, onde nós temos aqui a possibilidade da aplicação da mutualidade. Então, exortai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, animem-se, alegrem-se com os que se alegram, chorai com os que choram. Tudo isso faz parte destes mandamentos da mutualidade. Nós nos reunimos e fazemos aqui, como povo, na coletividade, este exercício em que cuidamos uns dos outros. Consolamos, nos alegramos, exortamos, ensinamos, e isto faz parte de ser povo de Deus, igreja do Senhor. Nós vimos depois também de quem é a igreja. A igreja pertence tão somente ao Senhor nosso Deus. Por mais que nós tenhamos sistemas de governos legítimos, atestados e validados pela Escritura, nós precisamos entender que a igreja pertence ao Senhor. Então, quando eu falo de sistemas de governo legitimados pela Escritura, nós vemos na Escritura presbíteros, pastores, vemos na Escritura diáconos. Então, todos esses cargos, todos esses ofícios são para serviço e edificação da igreja. E são legítimos. O que não pode nos fazer pensar que um presbítero seja dono da igreja, que um pastor seja dono da igreja. Não, a igreja é do Senhor Jesus. Ele não abre mão disso. A igreja pertence ao Senhor Jesus, porque Ele a comprou com seu sangue, é aquilo que nós vemos lá em Apocalipse capítulo 5, porque Jesus também recebeu do Pai, é o que nós vimos semana passada em Efésios capítulo 1, 22, nós, então, diante disso, sabemos, o Senhor Jesus é o dono da igreja. Nós começamos a ver então na semana passada, vimos ainda antes da semana passada o culto que agrada a Deus. Então já estudamos bastante características deste culto que bendiz o nome do Senhor. E por fim, na semana passada, começamos a ver aí os sacramentos, que também estão relacionados aí à questão do culto. Sacramento é algo que deve ser feito dentro do culto. Semana passada foi apresentado aqui pelo presbítero Renato a questão do batismo. E eu quero apenas recapitular alguns pontos importantes aqui sobre a questão dos sacramentos. Sacramento era uma forma de você selar um pacto.
né? Algo, um acordo feito, uma aliança feita, e é nesse termo aliança que nós trabalhamos na teologia reformada, uma aliança feita precisa ser representada por meio de símbolos. Apenas para que a gente entenda esse termo de sacramento, da língua latina, né, o sacramento, você tinha então acordos entre as partes. Eu quero comprar uma casa e você está vendendo. Estamos fazendo um acordo, estamos fazendo uma aliança, estamos fazendo um compromisso um com o outro que até agora está sendo validado pela palavra. Nós vamos representar esta aliança por meio de algo sacramentado. Já ouviu essa expressão, né, para algo que está firmado, né? Isso foi sacramentado. Este sacramento, pensando na origem da palavra latina, é justamente aquela, por exemplo, a simbologia de um contrato. Então você tem um acordo entre as partes que vai ser sacramentado por uma assinatura num contrato, por um símbolo de autenticação, um selo de autenticação, que mostra o quanto aquele acordo que foi feito, apalavrado, foi de fato validado e é oficial. Pastor, mas em que sentido então a gente fala de batismo e ceia como sacramentos? Justamente nesse sentido de uma promessa, de um pacto que Deus faz conosco, a outra parte, né? Então a primeira parte Deus, a outra parte nós. Então nós somos essas, Deus e nós, o seu povo, somos as partes envolvidas neste acordo, onde ele promete para nós sermos pertencimento dele, sermos o seu povo e ele ser o nosso Deus, e isso se valida por meio da obra redentora de Cristo. Aqueles, então, que creram no nome do Senhor Jesus Cristo foram feitos filhos de Deus. Para selar isso e para dar prova de que isso é válido, nós temos o batismo. Então, eu agora fui batizado e pertenço a este povo com quem Deus tem aliança, e nós temos também a ceia do Senhor, que nos faz lembrar, fazer isso em memória de mim, sempre me fazendo lembrar daquilo que garante o pagamento, é como se fosse o comprovante de que aquele pacto foi válido. A morte, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, o pão representando o corpo, o cálice representando o sangue. Então, essa é a ideia de sacramento que nós vimos na semana passada, né? Falamos sobre o batismo. O batismo, então, é um símbolo visível de uma graça invisível. Símbolo visível porque a igreja testemunha este compromisso que a pessoa faz com ela, ou que os pais fazem em relação à criança. Então nós estamos nos comprometendo e mostramos visivelmente esta graça que é invisível. Então, nós não conseguimos enxergar o coração da pessoa para ver a obra que Deus está operando ali. Mas quando a pessoa se apresenta para o batismo, então nós temos ali um símbolo visível de uma graça invisível que Deus está operando no coração dela. A mesma coisa da ceia. Também é um símbolo visível de uma graça invisível. Os efeitos da redenção, os efeitos da cruz de Cristo são invisíveis, não estou dizendo imperceptíveis, e é claro que a gente vê a mudança de vida da pessoa quando experimenta a redenção em Cristo Jesus, pela sua morte, pelo seu sangue, mas eu estou dizendo o seguinte, que isso é invisível, você não vê o sangue de Cristo nos lavando de todos os pecados de forma literal. Tudo isso é invisível, mas será representado de forma visível no pão e no vinho. Então, são símbolos visíveis de uma graça invisível. Falamos sobre o modo do batismo. Nós temos aí 3 tipos de forma de se batizar: efusão, aspersão e imersão. Efusão é quando você joga a água sobre a cabeça. Aspersão é quando você também joga a água na cabeça, mas não com a ajuda de um instrumento, mas com as próprias mãos, né? Ou o espirrar, o lançar sobre, e a imersão quando você afunda uma pessoa realmente na água. Os 3 modelos são corretos, não há pecado em fazer qualquer um dos 3. Usualmente nós batizamos por aspersão, justamente por ser mais cômodo e ao mesmo tempo por ser validado na Escritura. Então, quando você tem algo que é validado na Escritura, como é o batismo por aspersão, e isso também ao mesmo tempo é mais usual, é mais prático, é melhor para o andamento do culto para o coletivo, então nós podemos nos apropriar disso sem nenhuma dificuldade. Eu conversava com a Vanessa essa semana, falando que esse tipo de batismo, da efusão, ele não é comum nas igrejas evangélicas. Nem nas igrejas reformadas, que batizam por aspersão,
nem nas igrejas pentecostais que batizam por imersão, né? É um batismo muito comum nas igrejas católicas, mas por conta da pandemia, os próximos batismos aqui na igreja serão por efusão. Porque, obviamente, para o contexto que nós estamos vivendo, infelizmente, eu não vou pegar a água na mão e ir na cabeça de uma criança, por exemplo, ou até mesmo do adulto. Como fazer isso, então, da melhor forma possível? A água separada direitinho vai ser colocada, então, em um recipiente e usaremos este recipiente para o batismo, né, para a lavagem. Então, vai ser a prática nossa agora, nesse período de pandemia, o batismo por efusão e não por imersão ou por aspersão. Ah, pastor, mas qual o problema? Nenhum. Os 3 modelos são possíveis, não há dificuldade nisso. E o mais importante é a água. A água estará presente em qualquer um dos 3 modos de batismo. Nós vimos as partes que podem ser batizadas, né? Quem são as pessoas que podem ser batizadas? As crianças, porque o fazem por meio da promessa dos pais, por meio também da continuidade do rito bíblico do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento você circuncidava, no Novo Testamento a circuncisão foi trocada pelo batismo. Se na circuncisão o fazia para as crianças, agora na Nova Aliança o fazemos também para elas no batismo. E os adultos que demonstraram a fé, que creram, estavam fora do corpo de Cristo e agora serão inseridos no corpo de Cristo por meio do batismo. Então, este aí é um resumo do assunto sobre o batismo. Quero pedir para os meninos me ajudarem aqui com água, por favor. Um dos nossos diáconos. Acho que eles não ouviram, por gentileza, me auxiliem aqui. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 14, versos 22 e 26. Marcos 14, 22 a 26. Marcos 14, 22 a 26 nos diz assim a palavra de Deus. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe. Nós vamos dividir a nossa aula em 2 momentos. Primeiro, o que é a ceia, e segundo, quem deve participar. E a ideia é que a gente consiga responder todas as perguntas possíveis dentro desses temas. Quero deixar aberto o espaço para que vocês façam perguntas. Se vocês quiserem, é só erguer uma das mãos, fazer a pergunta e a gente responde na medida do possível. Tá certo? Vamos lá, então. O que é a ceia? Primeiro, um símbolo, a semelhança do batismo, que nós já até adiantamos e falamos aqui. É um símbolo, uma metáfora. É muito importante nós vermos a ceia como um símbolo. Quando a gente pensa na ceia do católico, o católico vê a ceia não como um símbolo, mas como algo real. Talvez você ouça a expressão transubstanciação. O que é a ideia da transubstanciação dos elementos? O corpo, aliás, o pão, passando realmente, ou seja, a transubstanciação, ele deixa de ser pão, de trigo, de farinha, de fermento, e passa a efetivamente ser corpo, carne de Cristo. O católico pensa assim, que na hora da ceia, uma vez consagrados, separados os elementos, o pão vira realmente carne. Se você me pedir detalhes disso, eu não vou saber te dar como que eles pensam ser na prática isso. Mas na visão do católico, é assim que se dá a ceia. Isso porque quando Jesus, aqui no texto inclusive que nós lemos, pega o pão, ele diz, isto é o meu corpo. O católico, então, ele vai dizer o seguinte, não há margem exegética aqui para dizer que isso é um símbolo. E talvez se você for analisar a palavra sem considerar a escritura como um todo, quando eu falo a palavra, estou dizendo ao texto em si, e a uma exegese mais
apenas gramatical, talvez nós teríamos que dar razão a eles. De fato, gramaticalmente falando, não há espaço para que você veja uma simbologia aqui. Porque Jesus diz de forma muito clara, isto é o meu corpo. Mas qual é o problema? Quando a gente coloca isso na luz da Escritura, pensando em outras formas como Jesus se apresentou, aí fica difícil a gente considerar. Por exemplo, Jesus fala, eu sou a porta. Alguém imagina ver Jesus lá, uma porta grande, bonita de madeira? Claro que não. Mas ele diz, eu sou a porta. Eu sou a luz. E alguém imagina que Jesus é só luz? Não, muito pelo contrário. João, ao escrever a primeira carta, ele vai justamente combater esta ideia de imaginar Jesus só uma aparição não física. João vai falar, não, Jesus veio em carne, nossas mãos apalparam, os nossos olhos viram. Não dá para falar, imaginar que ele seja só uma luz. Mas ele disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho. Alguém vai imaginar Jesus como sendo uma estrada? Claro que não. Mas tudo isso são formas de linguagem que Jesus usou. Então, por mais que ao olhar para o texto, por exemplo, de Marcos, e também dos outros evangelhos, onde Jesus diz claramente, eu sou o pão, pensar apenas na interpretação gramatical do texto, a gente teria que considerar que, de fato, ao comer o pão, aquilo vai virar carne, vai virar cabelo, vai virar osso. O problema é que isso foi uma figura de linguagem. E quando nós olhamos, ademais, na Escritura, isso fica muito claro para nós. Talvez isso não seja tão difícil de nós entendermos, porque na prática a gente não vai ter o relato de ninguém que ao comer do pão começou a sangrar na boca, ou qualquer coisa do tipo, ou sentiu um gosto estranho na boca, semelhante a uma carne humana. Então, talvez esta questão teológica fica muito bem resolvida na nossa mente de entender que aquilo, obviamente, foi um símbolo. Então, resolvida essa questão do catolicismo romano, da transubstanciação, o que nós sempre dizemos, né, na nossa ministração da ceia, o pão continua sendo pão. O cálice continua sendo cálice, o vinho continua sendo vinho. Mas agora esses elementos serão separados, consagrados para uma finalidade diferente. A mudança que se dá, então, não é na substância, mas naquilo que ela representa. A substância continua sendo um pão de trigo, fermento, água, sal. O cálice continua representando o suco da uva, o fruto da vide, como colocado lá no Evangelho de Lucas. E isso não muda, muda aquilo que isso está representando. Ok? O que é a ceia? Então é um símbolo. É também a continuidade da aliança. Observe o verso 24 que nós lemos aqui do nosso texto. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Veja essa questão da nova aliança. Havia uma antiga aliança? Sim. Aliança feita com Deus, feita entre Deus e a nação de Israel, os descendentes de Abraão. Essa aliança era marcada pela Páscoa, o rito da saída do Egito, onde se aspergia sangue do animal nos umbrais das portas, onde se sacrificava o cordeiro. Este era o rito da antiga aliança. Quando Jesus coloca a nova aliança, é uma substituição dos ritos. Nós não mais sacrificamos animais, nós não mais vamos aspergir sangue de animal em nossas portas. Nós temos agora o sangue representado no cálice. É interessante essa questão do sangue, claro, nós falaremos disso um pouco mais adiante, mas nós vemos na Escritura, lá em Hebreus capítulo 9, verso 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Esta é uma marca simbólica da forma como Deus trata a remissão de pecados. Isso começa lá do Éden. Vocês lembram o que aconteceu lá? Adão e Eva percebem que estão nus, o que eles fazem? Vão coser para si as folhas de figueira para cobrir o corpo. O corpo estava coberto? Estava. A nudez estava escondida? Claro que estava. Mas o que Deus manda fazer? Manda que um animal fosse morto e que eles se cobrissem com a pele do animal. Por quê? Porque a tentativa de esconder a nudez não era apenas de esconder a nudez, mas também de cobrir o
pecado, o erro que eles haviam causado. E Deus fala, negativo. Sem derramamento de sangue, não há cobertura, não há remissão, não há expiação de pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Então, o que vocês fizeram, Adão, Eva, tem consequência de vida. E não há maior símbolo da vida do que o sangue. Então, o sangue vai ter que ser derramado para remir pecados. Talvez você diga, pastor, mas isso parece muito cruel. Quantos animais morreram nesses sacrifícios? E isso não aponta para a crueldade de Deus, mas aponta para a crueldade do nosso pecado. Da condição caída que nós nos colocamos por transgredir a lei do Senhor. Por isso, sem derramamento não há remissão de pecados. E a gravidade do nosso pecado é tamanha que o sacrifício de animais não poderia cobrir. O que foi necessário acontecer? O próprio Deus, o Verbo se fazer carne, para de forma última pagar o preço do pecado. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, nós leremos os versos 12 e 14. Hebreus 10, 12 e 14. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Verso 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Um outro problema da ideia do pensamento católico, da transubstanciação, é imaginar que a cada momento em que participamos da ceia, a cada reunião, encontro do povo de Deus em que se participa da ceia, o sacrifício de Cristo é refeito. Isso é incoerente com a Escritura, como nós acabamos de ler aqui. O sangue de Cristo é perfeito, suficiente para remir o pecado. Na mentalidade católica, o que se faz? No Antigo Testamento, então, você sacrificava anualmente, era um sacrifício que se repetia, mas por quê? Porque o animal era imperfeito. No Novo Testamento, o cordeiro é perfeito, o cordeiro é Jesus. Na Nova Aliança, é um sangue pleno, por isso uma oferta única, conforme nós acabamos de ler, suficiente para remir o pecado. E o mérito está na condição humana? Porque o homem do Novo Testamento é menos pecador do que o homem do Antigo Testamento? Claro que não. O mérito está no sangue daquele que foi sacrificado, o sangue de Jesus. Então, quando nós pensamos na ceia do Senhor, nós estamos falando dessa continuidade da aliança. Não mais animais sendo mortos e sacrificados, mas a continuidade sim, porque um cordeiro perfeito foi sacrificado. E aí a gente participa da ceia como a ideia de que Cristo está morrendo novamente? Não. O que é dito pelo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, fazer isto em memória. Não é a repetição do sacrifício, é um memorial daquilo que foi feito uma única vez e suficiente para todas. Vamos adiante. Nós estamos vendo que é a ceia, falamos que é um símbolo, que é uma continuidade da antiga aliança, por isso a nova aliança está aqui posta. Nós veremos agora então quais são os elementos da ceia. 2 elementos são colocados aqui, muito simples de se entender. Jesus tomou um pão, abençoando, o partiu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. Por semelhante modo, lá no verso 24, isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Então, eles beberam. Muito curioso pensar nesses 2 elementos, né? Primeiramente, por que a escolha do pão? O pão era a grande representação do básico, do essencial, do necessário. Não há nada mais necessário para o homem do que o sacrifício expiatório, remidor de Cristo Jesus. De todas as coisas que Deus pode e faz por nós, belíssimas, amorosas, graciosas,
a chuva, o alimento, a saúde, o trabalho, todas elas são incríveis. De todas elas, a mais importante é a salvação, por meio de Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Não há nada mais essencial para o homem do que isso. Todo o restante que experimentamos são dádivas, são bênçãos, mas o essencial para nós é a salvação. Logo, então, Jesus diz com muita clareza: do que adianta o homem, então, ganhar o mundo inteiro, ter todas as dádivas de Deus à sua disposição, boa saúde, muita riqueza, talvez aí até uma situação de muita paz e tranquilidade em seu lar, se no final de tudo isso ele perder a sua alma? De nada adiantou. O básico, o necessário, o primordial é a salvação em Cristo Jesus. Quando nós entendemos isso, tudo fica mais fácil. Então, vem o pão, um símbolo do básico, do básico, do básico. Além dessa condição de ser algo básico, é básico na sua simbologia do necessário, mas também básico na condição de todos terem. É acessível a todos, para que todos possam participar. É interessante quando nós olhamos as ofertas de gratidão, lá no Antigo Testamento, em Levítico 11, você tem ali 3 tipos de pães sendo apresentados. Um pão chamado o pão da escassez, o pior trigo misturado com o pior do azeite e colocado ali no fogo para talvez matar a fome apenas. Quase como que uma ração de sobrevivência. Aquele pão deveria ser apresentado nas ofertas de gratidão, porque era um símbolo de que, Senhor, eu sou grato, até mesmo pelos dias mais difíceis. Um segundo pão era apresentado nas ofertas de gratidão. Levítico 11, depois você lê esse texto, é muito belo. Era o pão normal, com fermento, com bom trigo, mas nada além. Era talvez o nosso pão francês. Mas era o básico. Senhor, eu sou grato a Ti pelos dias comuns, pelas coisas normais, corriqueiras do dia a dia, acordar, trabalhar, ter o pão. E um terceiro pão era apresentado. Esse era feito com a flor da farinha, o melhor da farinha e o melhor do azeite, diz o texto lá de Levítico, com muito azeite, porque era fartura. Senhor, eu sou grato a Ti pelos dias difíceis, pelos dias normais, pelos dias muito bons, de muita fartura. Mas veja que, trazendo isso para o nosso estudo de hoje sobre a ceia, que não tem a ver com gratidão, embora somos gratos a Deus pela morte do seu Filho e por esse meio de graça que temos, a ceia do Senhor, veja o quanto o pão é acessível. Desde talvez o símbolo ou a mistura mais simples e mais barata possível a nós, como talvez também os mais finos. Está aí, nós podemos ter acesso para participar. Não é algo, então, que as pessoas deveriam ficar de fora. E nós veremos logo mais o problema na igreja dos Coríntios. Que os ricos tinham o pão para comer e comiam apressadamente sem considerar os mais pobres. Então, a escolha do pão passa por esta condição de ser básico, necessário, por essa condição de ser simples, acessível, mas por toda uma condição de humilhação que é posta ao trigo para que chegue na condição de pão. O que se assemelha muito àquilo que aconteceu com o nosso Cristo. O trigo é batido primeiro, para separar o grão da palha. O trigo é moído, torturado, até chegar na condição de farinha. O trigo é posto no fogo, para então chegar naquela massa bonita, gostosa que nós temos. Fazendo analogia a todo o sofrimento de Cristo, o nosso Cristo foi colocado em situação de grande humilhação. Não à toa, nós lemos em Isaías 53, foi moído pelas nossas transgressões. A semelhança do que se dá no trigo. E o vinho, por que a escolha dele? Primeira pergunta, né? Pastor, quando nós lemos em Mateus e Marcos, fala de vinho. E aí não tente ser muito santarrão,
não vou nem usar a palavra santo, vou usar a palavra santarrão, que é uma aparente espiritualidade, para dizer que não é vinho. É vinho. E também não use o argumento do tipo, não, mas o vinho dos dias de Jesus não embriagava. Irmãos, nos dias de Noé já ficou embriagado com vinho, imagina nos dias de Jesus. Então era vinho que tinha álcool, não tem jeito. O processo natural da fermentação da uva. Então, o texto fala de vinho, vinho? É, vinho, vinho. Pastor, pode ser também o fruto da vide, o suco da uva? Pode também. Porque nós lemos lá em Lucas o fruto da videira. Ok. Nos parece aqui que a semelhança do que é a água no batismo, não importa o meio, o que importa é a água, aqui também está para nós um elemento. Não importa o tipo do fruto da vide, desde que seja autenticamente o fruto da vide. O suco ou o vinho. Mas não o refresco, que você pega lá, mistura vinho, água, açúcar e entrega. Quero compartilhar aqui duas situações. Né? Primeiro, uma situação histórica da nossa denominação. Até a década de 50, não se podia, na Igreja Presbiteriana do Brasil, servir a ceia com algo que não fosse vinho de verdade. O texto diz vinho tem que ser vinho. Nada de suco de uva integral, nada disso. Vinho, tem que ser vinho. Levaram, então, um questionamento ao Supremo Concílio da Igreja. Olha, existem situações que há dificuldades, né? A imagem da igreja, imagina lá uma pequena cidade, onde só tem um pequeno comércio ali, onde tudo se compra nele da cidade, e chega o pastor presbiteriano e pede logo um vinho, e aí, claro, nós estamos falando da ceia do Senhor, a gente não vai usar qualquer coisa, então, aos nossos diáconos que nos ouvem, aqueles que nos acompanham também, nós não vamos pegar qualquer tipo de pão, qualquer tipo de suco e colocar lá. Então imagina agora, um pastor chega lá na cidade e fala, eu quero o melhor vinho. Vai ficar, a fama do pastor e da igreja vai ficar muito mal, né? Então eles pediram, né? Diante inclusive do texto de Lucas, olha, há a possibilidade de ser o fruto da vide. Vamos considerar. Então passaram a considerar e abrir essa exceção para que aquilo fosse então validado. Alguns vão dizer o seguinte, pastor, mas olha, tem o caso das pessoas que tinham vício do alcoolismo, e talvez se tomar o cálice, que seja vinho de verdade, vão voltar à embriaguez. Eu me lembro do meu professor do seminário falando sobre isso, ele disse o seguinte, se o camarada, em um momento tão santo quanto é a ceia, tão único, tão especial, voltar às velhas práticas, voltar a uma vida de embriaguez, por ter participado do sacramento em uma quantidade tão irrisória, melhor seja então que ele não participe, porque ele ainda não entendeu o que é a nova vida em Cristo Jesus. Nossa professora também, de psicologia no seminário, comentou, certa feita, isso conosco. Né? Mas e aí, é suficiente? Nas palavras dela, alguém que muito mais especialista do que eu na questão, disse que não. Um cálice de vinho, na medida do que nós usamos na ceia, que são mls, não vai nem tirar alguém do prumo, levar a embriaguez, nem tampouco também fazer com que a pessoa caia no vício, a não ser que aquilo seja um mero pretexto para que ela faça aquilo que o seu coração já está inclinado e disposto a fazer. Melhor então que nem participe, porque senão vai estar comendo, bebendo, juízo para si. Pois bem, mas nos foi permitida a questão do suco de uva, integral, autêntico, original. E aí vem a minha segunda história. Quando eu fiz 18 anos, eu fui eleito diácono lá na Igreja Presbiteriana de Taboão da Serra. Menino novo, e o presbítero Jairo foi diácono na Igreja de Pinheiros por mais de 20 anos. Na Igreja do Taboão da Serra, ele era presbítero, né? E ele cuidava da junta diaconal. Era ele, o presbítero responsável no conselho, para cuidar de nós, os diáconos, nos orientar, nos ensinar. E nós sempre tínhamos, toda semana, a salinha das crianças, né, o momento das crianças, nós levávamos o lanche para elas. Então a gente fazia um suco, um pão, um bolo, uma bolacha tal, e levávamos para as crianças. Aquele domingo, era domingo de ceia, e também era domingo que a gente ia preparar o lanche das crianças e fomos lá. Nós estávamos felizes, tranquilos, fizemos o nosso trabalho, colocamos a mesa da ceia lá na frente, antes de começar o culto. Daqui a pouco subiu o seu Jairo, bravo.
mandando tirar a mesa toda. Não, tá tudo errado, vocês estão usando suco tangue aí para fazer a ceia do Senhor, não pode, isso é uma abominação, é a ceia do Senhor, como é que vocês vão fazer com esse negócio que nem suco é? Não, seu Jair, a gente está fazendo com suco de verdade. Não, mas eu vi lá a embalagenzinha. Não, olha, a embalagenzinha é do suco das crianças. A gente fez com de verdade mesmo, suco integral da uva. Mas a gente conseguiu apaziguar a situação. Mas ele nos deu uma outra orientação importante naquele dia, né? Não coloquemos as nossas crianças em condição de embaraço. Elas não podem pensar que estão participando da ceia à semelhança dos adultos. Então, se você, pai, pensa no dia da ceia, não, vou aproveitar, vou levar uma bisnaguinha e vou levar um suquinho, porque daí na hora que a gente estiver participando da ceia, eu dou para o meu filho para ele não ir na bandeja. Não, não faça isso. Aliás, eu sempre digo aqui para a igreja, né? Se há um momento muito oportuno para a gente dizer um não para os nossos filhos, é esse da ceia. Explicando, claro, por que ele não vai participar. Filho, isso aqui não é qualquer coisa. Porque se a gente coloca qualquer outro elemento substitutivo, uma passatempo, um salgadinho, para a criança não ficar chorando, você torna aquilo como para ele, como se fosse uma refeição qualquer. Filho, o papai está comendo o pão e tomando o cálice, você come aí seu salgadinho, é a mesma coisa, o importante é você ficar com a boca cheia. Não faça isso. Esse é o momento ideal, você vai falar, não vai e não vai pronto. Mas por quê, pai? Porque isso aqui é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. Isso aqui é sério. Isso aqui é um memorial. A Bíblia fala que a gente tem que fazer com consciência. E você ainda não chegou lá. E você vai chegar o dia que você vai poder participar. E essa é uma grande oportunidade para nós ensinarmos os nossos filhos. Então, naquele dia, a gente também foi ensinado a isso. Sirva qualquer sabor nesse dia. Serve de limão, serve de laranja, mas não serve de uva, para que não passe na cabeça das crianças que elas estão participando da ceia, a semelhança dos adultos. Então, vem aí. Que tipo de pão e que tipo de suco? O melhor e o que for de verdade. Né? Pegar pão de tapioca, de qualquer coisa que apresentam fitness aí. Irmãos, é pão, de verdade, de trigo. E é fruto da vida, é suco de uva, não é refresco, não é Del Valle misturado com maçã. É suco de uva, integral, ou vinho, um dos dois. E não é vinho também Santo Tomé com 50% de álcool, 25% de açúcar e 25% de uva. Não. É o fruto da vide. Se for assim, nós estamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor, estamos participando da ceia do Senhor, isso é muito sério. São os elementos colocados por Deus. Né? Houve, certa feita, uma discussão se podia ser açaí. Né? Não, vamos colocar açaí, porque o açaí até lembra mais a cor do sangue do que o... Irmãos, não. É o fruto da vide, não é açaí, não é tapioca no lugar do pão, é pão e vinho, ou pão e o fruto da vide. Esses são os elementos que o Senhor Jesus escolheu. Se você não gosta, chegando lá no Novo Céu, Nova Terra, você senta com ele, conversa, e aí o que ele te falar é entre você e ele. Não quero estar lá para ouvir a repreensão. Mas eu conversava, irmãos, com os nossos presbíteros nesse período da pandemia, falando dessas adaptações que estão sendo feitas na igreja, e eu disse a eles o seguinte, olha, mexer em qualquer coisa dos sacramentos, batismo e ceia, é muito sério. A gente talvez possa adaptar uma questão de horário, adaptar uma questão de lugares, cadeiras, móveis, ok, tudo isso é superficial. Mas quando nós falamos daquilo que Cristo instituiu, são os sacramentos dele, eu não mexo nisso nem por decreto. Literalmente nos nossos casos, né? Nem por decreto. Está lá, é o que tem que ser feito, façamos. Ou então, não façamos. Né? Aí vem duas perguntas, né, que eu vou responder agora também. Né? Pastor, posso ficar muito tempo sem participar da ceia? Primeiro, considerando esse contexto que estamos vivendo da pandemia. Né? Nós ficamos algo em torno de 4 meses sem poder reunir, sem poder participar da ceia do Senhor. Nós somos obrigados a participar da ceia semanalmente? Não. Quantas vezes no ano tem que participar da ceia? Tem denominações que fazem uma vez no ano, tem denominações que fazem 4 vezes ao ano. Calvino, por exemplo, queria lá na igreja de Genebra que fosse todos os domingos. O consistório, a espécie do conselho ali, virou e falou, não, pastor, vamos fazer uma vez por mês.
Então não tem uma ordenança bíblica em relação ao tempo. No entanto, há uma questão que nós temos que considerar, né? Abram aí em João capítulo 6, versos 53 a 54. João 6, 53 a 54. Pensando aí nessa questão da necessidade de participarmos. Não há uma obrigatoriedade que isso seja feito semanal ou que isso seja feito de 15 em 15 dias, mas há para nós aqui um direcionamento, né, de como podemos proceder aqui. João 6, 53 a 54 diz assim. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer da minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está falando daquilo que viria, a ceia da qual ele iria instituir. E ele diz para nós, para os seus discípulos, o quanto aquilo é importante. Participem disso. É uma ordem do Senhor Jesus. Né? Vocês vão repetir este ato. Jesus não coloca o tempo, mas destaca para nós a importância de participarmos da ceia, de participarmos dos elementos. Então, eu quero ler um trecho aqui do livro do reverendo Leandro Lima falando sobre o assunto. O Senhor Jesus ordenou que os seus discípulos comessem e bebessem. Em outra ocasião, ele já havia declarado: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus estava ensinando naquela ocasião sobre ter um relacionamento com ele, um relacionamento tão íntimo que só poderia ser possível se participássemos dele e se ele estivesse dentro de nós. Então nós temos aqui justamente uma demonstração da importância da ceia. A ceia é participarmos do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. Claro, de forma simbólica, mas tendo então intimidade, comunhão com ele. Esta foi a forma que ele estabeleceu. Primeira pergunta respondida, então, de quanto em quanto tempo nós temos que participar? Não há uma instrução bíblica nos dando as datas, 2 ou 3 ou 4 ou 5, mas há uma ordem bíblica dizendo: participem. Participem porque isso é símbolo de comunhão, é símbolo de intimidade, de relacionamento comigo. O valor da comunhão. Pastor, a gente pode fazer a ceia em casa? Pandemia, situação aí acontecendo, pastor dá aquela ministrada via internet, ergue o pão, ergue o cálice, aqui de casa também, cada um com seu suco, cada um com seu pão, e vamos fazer? Não. Eu quero mostrar isso para vocês em 3 textos, todos lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10. Primeiros Coríntios capítulo 10, versos 15 a 17, nos diz assim. 1 Coríntios 10, 15 a 17. Perdão, 16 e 17. 1 Coríntios 10, 16 e 17. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Observe o que Paulo está colocando na ideia de participarmos juntos do elemento. E veja a comparação que ele está fazendo. Ele vem de um contexto falando da idolatria, e ele vai dizer o seguinte, que estar junto com os idólatras, participando com eles dos seus ritos, é fazer parte de todo aquele contexto de idolatria. E ele vai colocar o contraponto. Ora, quando nós estamos participando da ceia, nós não estamos justamente sendo um como corpo e participando um só nesta reunião deste corpo do Senhor e deste cálice, um único cálice e um único pão? Então, a semelhança do que nós fazemos no nosso meio cristão como povo de Deus, quando também participamos dos ritos católicos ou dos ritos de religiões idólatras, estamos sendo tão idólatras quanto eles. Fica aqui, irmãos, só um parêntese. Já passou, mas a gente aproveita o texto que nos foi exposto. Não participe
de festa junina ou de qualquer outra festa que envolva adoração a ídolos. É bonito, é legal, o nosso país vai chamar de cultural, mas veja a raiz do que está sendo celebrado e comemorado. E não participe. Porque quando nós nos envolvemos com parte de um rito, um décimo de um rito, estamos envolvidos nele como um todo. Não seja você padrinho num casamento católico. Não vá você participar de cerimônias de ritos católicos. Ah, mas toda a minha família faz parte da tradição. Não estou dizendo que você não possa entrar numa igreja católica, sentar-se lá no fundo, acompanhar tudo o que está acontecendo. Ok, isso é você estar ali como espectador. Mas na hora que você sobe no altar, principalmente no catolicismo, em que a figura dos padrinhos faz parte do que para eles é um sacramento, o casamento, você está validando todo um rito. Então não faça. Ok, fechado parênteses. Observemos agora, em capítulo 11 de 1 Coríntios, há uma palavra, reunir, vos reunir, que é vista no verso 18, entre vós quando vos reunis na igreja, visto no verso 20, vos reunis no mesmo lugar, vista no verso 33, quando vos reunir para comer, e verso 34, a fim de não vos reunirdes para juízo. Observe o quanto Paulo, tratando do assunto ceia, coloca a expressão vos reunir. Estar reunido, estar junto. Então, nós participamos de um só pão, participamos de um só cálice, e quando estamos falando da ceia do Senhor, estamos falando de reunião. Reunir o povo de Deus. Observe agora o verso 22 do mesmo capítulo 11. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? O que estava acontecendo? Os ricos ali, apressadamente, faziam um grande banquete, comiam o pão e o cálice, e Paulo vai dizer, vocês estão fazendo isso para o pior, verso de número 17, e vai dizer que isto não é a ceia do Senhor, mas adiante no verso de número 20, isso não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, porque a prática que eles estavam fazendo não tinha nada a ver com reunião. Eles chegavam lá, alguns comiam ao ponto de se fartar, outros bebiam ao ponto de se embriagar, e Paulo falava, isso não é a ceia do Senhor. Porque vocês estão desprezando ou menosprezando o quê? A igreja. Vocês não estão esperando uns aos outros. Vocês não estão considerando todos os grupos da igreja, inclusive aqueles que não têm condições. Então, ceia do Senhor é a coletividade, é a reunião do povo de Deus. É todos juntos participando do pão e do cálice, do corpo de Cristo. O que Paulo pede é, considerem então os seus irmãos, considerem a igreja. Participem da ceia como um ato de comunhão do corpo com aquele que é o cabeça, da noiva com aquele que é o seu noivo. Nós acabamos de falar que a ceia tem a ver com esse relacionamento íntimo com Deus. Logo, se há esta relação próxima, íntima, e nós não somos na condição individual a igreja, mas quando o corpo o somos, então a ceia também deve ser feita na coletividade. Pastor, em casos de irmãos que estão enfermos, irmãos que estão em situação que não podem, de repente, vir à igreja, quando nós ministramos a ceia para esses irmãos, nós vamos como igreja também. E sempre o ideal nunca é ir sozinho. O pastor, ao ministrar a ceia na casa de alguém, ele leva parte da igreja para que em um ato de culto participe da ceia do Senhor. Porque aí nós não estamos falando da quantidade. A igreja tem 1000 membros, mas foram 10 lá na casa do irmão participar da ceia. Ok, 10, 3, 5, é a igreja do Senhor ali. Em culto ao Senhor, participando da comunhão com aqueles também que estão afastados por algum motivo. Última parte da nossa aula aqui sobre a ceia do Senhor. Nós vimos que ela é um símbolo, nós vimos a questão dos elementos, nós vimos o valor da comunhão, de fazer todos juntos, e agora encerraremos falando quem é que pode participar da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 28 e 29, nos diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo,
come e bebe juízo para si. Nós temos aqui a condição da pessoa se examinar. O exame que Paulo está colocando aqui vem depois de uma advertência que ele fez. Qual a advertência? Olha, vocês estão pecando na forma como estão lidando com a ceia do Senhor. É um problema. Vocês estão pecando em não considerar os seus irmãos. Estão aí comendo e bebendo como se não tivesse mais ninguém na igreja. Não há amor entre os irmãos. Isso é pecado, isso é errado. Examinem-se então. Pensem acerca desses pecados para depois comer o pão. Quem pode participar da ceia? Aqueles que fizerem esse autoexame. Eu considero os meus erros, as minhas falhas, entendo que aquele é um momento muito importante, muito precioso, é o momento que vou participar da ceia do Senhor, para depois, então, comer do pão e beber do cálice. A sequência do texto: quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Qual é a recomendação que nós sempre fazemos? Você refletiu acerca da sua condição, você se vê como corpo de Cristo, porque está de fato inserido e compromissado com a igreja do Senhor, nesta relação conjugal de noiva com o seu noivo? Você já fez isso? Se não, faça primeiro. Porque como é que você vai participar de uma intimidade da qual você ainda não se comprometeu? Como é que você vai participar do corpo se você ainda não se casou? Desfrutar do corpo se você ainda não assumiu o compromisso com ele? Por isso, não faça se você ainda não se batizou, não se comprometeu com Cristo, com a sua noiva e, como noiva, com ele, o seu Senhor. Porque quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. É a quebra do terceiro mandamento, está tomando o nome de Deus em vão. Participando das coisas de Deus em vão. Então há muita seriedade. Compete à igreja dizer você pode, você não pode, você pode, você não pode? Penso eu, irmãos, que não. Porque o texto diz: examine-se, pois, o homem. Não é seja você examinado e se for aprovado, participe. O que nós sempre fazemos antes de ministrar os elementos é o seguinte: irmãos, essas são as condições. Se você ainda não fez, faça. Nos procure na saída do culto, vamos conversar, vamos ver um dia, um jeito, uma forma de firmar este compromisso por meio do batismo, por meio da pública profissão de fé, para que você entenda o suficiente para discernir o que está ali, para eu poder te explicar com calma, explicar as implicações, explicar o que é esse compromisso com Deus, com a sua igreja. Então, coma do pão e beba do cálice. Mas se você quis lá estender a mão para tomar, o máximo que a gente pode fazer como liderança da igreja é falar: irmão, não faz isso não. Olha a responsabilidade disso. O pastor, talvez conhecendo a vida da pessoa, sabendo a miséria que está, pode chegar e falar: irmão, vai se reconciliar com Deus, com a sua igreja, vai tratar o pecado, depois você participa. Ah, mas eu vou, eu quero, é meu direito. Tá bom, irmão, então você vai comer e beber juízo para si. Mas isso é a sua escolha. Cumpre a nós te ensinarmos, te orientarmos e falar: não faça. Mas se você quer estender a mão e ir lá e tomar do pão e comer, beber do cálice, come e bebe juízo para si. Esteja ciente disso. Por que as crianças não podem participar da ceia? Justamente porque elas não têm condição desse discernimento. Pastor, tem uma idade para isso? Há um espaço difícil de ser mensurado. Que talvez aqueles que convivem com aquela criança podem dizer melhor. Olha, eu, ouvindo o testemunho de fé do meu filho de 5 anos, de 10 anos, de 6 anos, percebo que ele entende o que ele vai fazer. Ainda que eu ache prematuro, vendo de fora, se você, pai, na relação com o seu filho, entende que ele consegue discernir, então ele vem aqui na frente, faz ele o compromisso dele com Deus e com a igreja, justamente esse símbolo da união, e então participa do corpo com todas as responsabilidades do corpo, inclusive com as responsabilidades disciplinares, diante do conselho da igreja. Mais uma vez, cabe a nós aconselharmos. Nós tínhamos uma criança aqui na igreja, com 6 anos de idade, que queria fazer a pública profissão de fé. Aí os pais ficaram desesperados: pastor, e agora? O que a gente faz? Eu falei: não, vamos marcar lá, eu vou sentar, vou conversar, vou explicar. E eu sentei então, era um menininho,
está aqui com a gente, é uma bênção. E a gente sentou, conversou, explicou. E a expectativa é que mais adiante ele faça. Né? E a gente ora por isso. Louvado seja Deus, porque é uma criança que está vendo o rito, quer participar, entende o que está ali acontecendo, mas talvez ainda não tenha a condição de entender as consequências e as implicações do compromisso feito. Por isso, então, a gente orientou, calma, espera. Chegue a um mínimo de maturidade para que você veja também as consequências dos seus erros, do seu pecado, das suas falhas e desse compromisso que você está fazendo, que é muito sério. Irmãos, nós vimos aqui, hoje, acerca da ceia do Senhor. E eu quero terminar a nossa aula, irmãos, dizendo que precisamos participar da ceia trazendo à memória aquilo que Cristo fez por nós. É muito triste quando daqui da frente o pastor observa alguns irmãos, louvado seja Deus que são pouquíssimos, melhor ainda seria se não fosse nenhum, participando da ceia rindo, mexendo no celular. Existe um tempo, né? O presbítero que sai daqui da frente até chegar lá no fundo, talvez alguns minutos. E a pessoa, ao invés de se valer desses minutos para pensar, para refletir, para agradecer a Deus pelo sacrifício de Cristo, levanta, vai beber água. Ah, vai dar tempo, eu vou rapidinho, volto, ainda volta todo esbaforido, molhado, porque fez tudo correndo. Não, eu vou aproveitar, vou ver minhas mensagens aqui, porque assim que acabar o culto eu já sei o que fazer. Vou aproveitar e adiantar o pedido da pizza aqui, porque daí eu já saio, já pego, vai estar quentinho, vou para casa. Irmãos, a ceia do Senhor é algo muito sério. É trazer à memória aquilo que Cristo fez. E a semelhança do pão, ele foi humilhado, foi esmagado, foi moído por conta do meu e do seu pecado. A semelhança do cálice, onde cada cacho de uva é pisado, até de si escorrer tudo o que pode ser entregue, assim foi com o nosso Cristo, que verteu até a última gota de sangue no madeiro, no meu e no seu lugar. Participar da ceia do Senhor, então, é algo muito sério. E mais do que isso, as implicações do depois. Senhor, eu estou me lembrando daquilo que Cristo fez por mim, então eu quero também me lembrar do compromisso que eu tenho contigo. Compromisso de desejar, amar, me relacionar contigo, de valorizar a comunhão com os irmãos, a igreja do Senhor, a vida de santificação. Então, da próxima vez que você for participar da ceia do Senhor, considere de fato aquilo que Cristo fez por você. Considere também o compromisso que você fez de viver para a glória dele. Louvemos a Deus, porque ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em nosso lugar e garantir pelo sangue derramado a salvação, a vida eterna.